Boa noite. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos aqui um encontro agradável e produtivo nessa noite. Eu trouxe aqui para a gente fazer, como está no quadro, uma breve reflexão, algo em torno do Criador, Deus, algo em torno da sua justiça e uma pincelada rápida sobre o cenário da vida na Terra. Nós temos, é óbvio que a gente tem sempre que se recordar daquilo que nos foi dito aqui no Livro dos Espíritos, no item 14, logo no primeiro capítulo. Os Espíritos alertaram ao próprio Allan Kardec no sentido de que não adiantava muito querer se aprofundar no entendimento acerca de Deus, até por causa das nossas próprias limitações. O texto aqui diz o seguinte: ele nos diz assim, está mais alto ainda, vê agora, vamos ver agora, ficou bom? Ao responder ao questionamento do Kardec, no item 14, os Espíritos dizem assim: Deus existe, não o podeis duvidar, isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além, não vos percais num labirinto, de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Nós temos muito mais coisas para nos preocuparmos do que querer enveredar por um tema que para nós ainda é quase que completamente inacessível. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, tomando por base essa informação e tudo aquilo que a gente aprende ao longo dos estudos que fazemos da doutrina espírita, é óbvio que nós pretendemos apenas fazer uma análise superficial em torno dessas questões. Para dar uma ideia apenas de grandeza, uma ideia inicial acerca da criação divina, nós temos aí uma imagem, eu acho que é conhecida de muita gente essa imagem, a figura do Sol, aí está tudo escrito em inglês naturalmente, como se percebe, a figura do Sol, essa figura gigantesca. Depois nós temos a primeira bolinha embaixo, que é o planeta Júpiter, que é o maior de todos. Então isso nos dá uma ideia de grandeza em relação uns com os outros. Depois do Júpiter, ali a gente tem Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, que são os 4 maiores. Em seguida vem Terra, Vênus, Marte, Mercúrio, e aí ainda constava o extinto Plutão. Mas isso aqui dá uma nova dimensão para nós. Os planetas do Sistema Solar. A enormidade, então, de Júpiter, Saturno menor, depois a gente tem Urano e Netuno, e em seguida a insignificância em termos de tamanho do planeta Terra, Vênus, Marte, Mercúrio e o antigo Plutão. Mais uma informação, vejam, aquele nosso Sol que aparecia gigantesco naquela imagem, na primeira imagem, é a primeira bolinha amarela que nós temos lá do lado esquerdo. Aí depois nós temos uma outra estrela chamada Sírius,
depois aquela amarela um pouco maior, que é Pollux, e essa gigantesca que está aqui, com esse nome de Arcturus. E essa informação, Júpiter aqui, nessa escala, seria apenas um pixel, ou seja, um pontinho, que quase não se veria. E a Terra, nesta escala, é invisível. Agora, outra imagem, mostrando aqui, bem embaixo aí, à esquerda, nós temos o Sol, que seria um pontinho, um pixel, nesta imagem. Depois dele tem aquela estrela que estava um pouquinho maior na outra imagem, que é Sirius, depois a tal do Pollux. Aquela Arcturus, que era gigantesca, é a terceira bolinha que vem ali, a maiorzinha, quarta bolinha que vem de lá para cá. Depois tem uma branca grande, essa Rigel, e depois essa aqui, Aldebaran. E em cima, duas que nos dão uma ideia de tamanho em relação àquelas que nós vimos antes, que pareciam gigantescas. Esse Betelgeuse e essa estrela Antares. Júpiter, nesse caso, já se torna também invisível nessa escala. E aqui, só adiantar um pouquinho. Essa aqui é a galáxia de Andrômeda, que segundo a catalogação da astronomia, está entre as galáxias, no grupo de galáxias locais. Mas ela está distante da nossa em torno de 2,5 milhões de anos-luz. E essa daqui, nem um nome aceitável já deram para ela, mas enfim, parece ser aquela que está a distância maior de nós. 13,4 bilhões de anos-luz da Terra. Distâncias incomensuráveis. Mas vamos deixar essas imagens um pouquinho guardadas na memória e vamos aqui fazer algumas reflexões, então, em torno da análise que a doutrina espírita nos proporciona acerca do universo, acerca dos mundos, uma classificação que todos nós sabemos que a doutrina espírita nos oferece para os diferentes mundos, que, como a gente pode perceber, são trilhões e trilhões de planetas. O Espiritismo nos oferece uma classificação de 5 graus, como nós provavelmente todos sabemos, de baixo para cima, do mais atrasado para o mais adiantado. Primitivo, provas e expiações, regenerador, feliz e celeste ou divino. O nosso planeta, como é do conhecimento de todos nós, está classificado na segunda categoria, de baixo para cima, portanto, um mundo ainda de expiações e provas. Nós também temos, através da doutrina espírita, a informação de que a vida em planetas desse tipo aqui tem basicamente essas características que nós conhecemos. Deverão existir no universo inúmeros planetas, inúmeros mundos dessa mesma categoria, ou aproximadamente dessa categoria. Então, com algumas variações, o padrão de vida nesses mundos será muito parecido com o nosso. Aqui, nós sabemos que os habitantes, as pessoas, nós, os espíritos que estamos encarnados aqui, e muitos outros que estão desencarnados, porém vinculados a esse planeta, somos todos espíritos ainda de baixo nível de desenvolvimento, relativamente baixo. Não somos mais espíritos primitivos, porque já vivemos muito, já temos experiência. Nós podemos olhar para nós mesmos e pensar assim: nós somos como uma empresa que fecha suas portas no sábado ao meio-dia ou
por exemplo, na sexta-feira, no fim da tarde, e as reabrirá na segunda-feira de manhã. E ao reabri-las, não é uma empresa nova, ela já tem uma contabilidade, não está começando do zero. Uma contabilidade, sabemos nós, compõe-se de ativo e passivo, tem um patrimônio. Então todos nós, ao reencarnarmos aqui na Terra, podemos dizer invariavelmente, trazemos um vasto patrimônio construído por todos nós, ao longo de muitas experiências, de muito tempo de encarnações e reencarnações. E essa bagagem toda que nós trazemos, que é bastante grande, bastante volumosa, evidentemente, repercute aqui na vida atual. Ela é composta de débitos e créditos, oriundos, evidentemente, das nossas realizações, até aqui, positivas ou negativas. Então, o cenário que a gente vê na Terra é bastante característico. Está diretamente ligado ao grau de desenvolvimento da maioria dos espíritos que estão encarnados aqui. Por isso que aqui, ao olhar para esse cenário, nós vamos ver, naturalmente, espíritos muito comprometidos, espíritos mais ou menos comprometidos, espíritos não muito, pouco comprometidos, porém, de um modo geral, todos estão às voltas com problemas, com dificuldades, com seus desafios, com as suas provas, diante da necessidade que temos todos nós de crescer, porque isso é da lei divina, crescer, aperfeiçoar-se. E o crescimento passa necessariamente pelo exercício, pela dificuldade, pela necessidade de enfrentamento da situação de dificuldade. Então são desafios, sofrimentos, dores. Esse é o cenário típico de um planeta como este. Ora, algumas coisas que dão certo, ora, momentos felizes, muitos acontecimentos desagradáveis, e assim é que nós vamos conduzindo o nosso processo. O modo como nós lidamos com essas experiências, o modo como nós procuramos entendê-las, situando-nos adequadamente dentro desse processo, ajuda muito. Com certeza. Então, passar, enfrentar, ver-se de frente a adversidades é uma coisa natural, fruto do estágio em que nós nos encontramos. Agora, é óbvio que nós não gostamos de dificuldade, de problema, de sofrimento. E é natural não gostar mesmo. Agora, muito menos natural ainda é procurar o sofrimento. E a esse respeito, então, eu vou trazer aqui para a gente fazer algumas considerações, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, também conhecido como 5º, onde, na sua parte final, nós encontramos um subtítulo chamado Instruções dos Espíritos. Isso, como certamente todos sabem, acontece em quase todos os capítulos. Nós temos essa parte, Instruções dos Espíritos. Alguns não têm. Dentro dessas instruções dos Espíritos, nós temos alguns tópicos que se enquadram, que se encaixam muito bem nessa questão de procurar o sofrimento, como se já não bastassem aqueles que a vida normalmente nos proporciona. Mas às vezes nós também procuramos, agravamos, pioramos as coisas. Eu peguei aqui, por exemplo, para refletir, um subtítulo chamado Os Tormentos Voluntários. Tormentos voluntários. É aquele que não precisa, mas a pessoa procura. Assinada essa comunicação pelo Espírito Fenelon. Aqui ele vai fazer uma observação inicial dizendo o seguinte: o homem está sempre procurando a felicidade.
É natural que todos queiram a felicidade, que todos desejemos isso. E a felicidade está sempre escapando das mãos, até por um motivo, que nós, em geral, procuramos a felicidade de um modo equivocado. Nós a procuramos nas coisas perecíveis, nas coisas materiais, ao invés de procurá-las naquilo que de fato é efetivo, que são os gozos espirituais. E dessa forma, pensando, ele vai dizer aqui o seguinte, 2 exemplos de paixões que causam muito sofrimento e que estariam inteiramente sob nosso controle. São perfeitamente controláveis por nós. Inveja e ciúme. Só para citar 2 exemplos, que causam reais tormentos na vida de muitas pessoas. Então ele vai dizer aqui, por exemplo, o invejoso não tem repouso. O seu único interesse é o de eclipsar o seu semelhante. Se alguma virtude aparece em alguém, se alguma posse, alguma qualidade ressalta em outra pessoa, ele vai procurar, de alguma forma, eclipsar, apagar, porque isso o incomoda, isso lhe provoca sofrimento. E o ciumento é a mesma coisa. Então sofre um sofrimento que não é necessário, não faz parte da nossa carga provacional. Podemos muito bem lidar com isso. Não precisamos sofrer por essas paixões e por outras. Mas há aqui um outro subtítulo, ainda ligado a essa questão, e que merece com toda certeza uma olhada especial da nossa parte, que se chama provas voluntárias e verdadeiro cilício. Cilício com C. Cilício era aquele objeto cortante que as pessoas às vezes usavam para se martirizar, para se autoflagelarem, e talvez ainda se use. Esse espírito chamou-se simplesmente um anjo da guarda, ele não deu aqui nome. Ele começa uma análise muito simples. Ele fala, fazendo uma pergunta: é permitido, nós podemos procurar abrandar os nossos sofrimentos? Nós temos esse direito? Essa é a pergunta com a qual ele abre essa reflexão. E depois ele vai dizer algumas coisas em seguida, outras perguntas para encaixar dentro disso. Aquele que está se afogando, é permitido buscar salvar-se? Aquele que espeta um espinho debaixo da unha, é permitido retirá-lo? Aquele que está doente, pode chamar um médico? Pode procurar um médico? É a mesma coisa, diz ele. É óbvio que nós podemos e devemos fazer todos os esforços no sentido de abrandar os nossos sofrimentos e sermos tão felizes quanto seja possível ser, vivendo num planeta como esse, ainda que com as dificuldades inerentes a esse padrão de vida nosso. É preciso, diz ele, que as provas tenham e atendam a sua finalidade, que é exercitar a paciência, a resignação, a inteligência, a perseverança. Mas já bastam aquelas que a vida naturalmente nos oferece. Não é preciso procurar agravar aquilo que a vida está nos proporcionando. Então ele vai dizer assim, ora, mas algumas pessoas pensam assim, Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado normalmente se traduz por feliz. E aflito é aquele que sofre. Ora, se para ser feliz precisa sofrer, então a pessoa elabora um raciocínio torto, distorcido. Diz assim, bom, se é assim, se Jesus assegura que aquele que sofre é que vai ser feliz, então deixa eu sofrer mais. Aí ele vai procurar sofrimento para angariar mérito, porque acha que é assim que vai ser feliz. Então essa ponderação está aqui. Há mérito em procurar as aflições, agravando-as por meio de sofrimentos voluntários?
E ele dá duas respostas. A primeira resposta é sim. Sim, se com isso você tiver por objetivo aliviar o seu semelhante, fazer o bem. Porque por vezes a gente se impõe a si mesmo algum tipo de sacrifício, renuncia a algum tipo de conforto, algum tipo de bem-estar, para nos dedicarmos a alguém mais carente, para levar alguma coisa a um irmão mais necessitado, para aliviar uma dor, para levar um consolo, enfim. Ele dirá, sim, nesse caso. Você abrir mão do seu conforto, numa noite chuvosa, de frio, por exemplo, para levar uma consolação, para levar um alimento, para levar um agasalho, você está angariando mérito, sim, com isso. Agora, diz ele, responderei não, se ao fazer isso a pessoa só tem em vista angariar créditos e méritos para si mesmo, pensando num futuro céu somente para si. É preciso contentar-nos com as provas que Deus nos manda e não aumentar uma carga que por vezes já é bem pesada. Há, porém, um outro ponto aqui que é um pouquinho mais interessante do que esses dois. Uma questãozinha rápida no final, assinada por um espírito chamado Bernardino, onde ele faz uma análise em torno de uma questão muito parecida com essas que foram abordadas, porém um pouquinho diferente. Como diria o nosso companheiro Crivelin, é igual, mas é diferente. Ele vai colocar aqui o seguinte: algumas pessoas acham, isso nós vimos aqui no nosso estudo há pouco tempo, na terça-feira, algumas pessoas acham que, como nós estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, e a nossa carga expiatória, a nossa carga de expiações obedece à vontade de Deus, corre por conta de Deus, é preciso então que elas sigam o seu curso, que elas não sejam interrompidas. E ele vai dizer aqui, na outra página, virando aqui, ele vai dizer o seguinte: alguns chegam a pensar não somente em não interromper o sofrimento do próximo, deixá-lo sofrer para que ele aproveite bem, de uma forma eficaz, a provação pela qual está passando, mas ainda aumentar a carga de sofrimento dele para que ele possa ter mais mérito. Esse tipo de pensamento, dirá ele aqui, querer tornar mais proveitosa a prova do nosso semelhante, inclusive agravando o sofrimento dele, é uma ideia inteiramente equivocada. Evidentemente não passa isso pela cabeça de nenhum de nós aqui. A pergunta que se faz é a seguinte: as provas devem seguir o seu curso? Claro que devem. Se foram dadas por Deus, elas devem seguir o seu curso. Mas há uma questão interessante. Nós sabemos até onde deve ir o sofrimento do nosso próximo? Nós sabemos se por acaso não somos nós o instrumento que Deus colocou na vida daquele que sofre para fazer cessar esse sofrimento, ou pelo menos atenuá-lo? Então, que tipo de julgamento nós podemos fazer a esse respeito? Deixe que a prova siga o curso, porque é a vontade de Deus. Nós, por acaso, sabemos qual é a vontade de Deus? Será que não compete a nós agir nessa circunstância como instrumento do próprio Deus para interferir com o sofrimento do próximo? Será que a prova dele não vem até aqui? O nosso papel não seria esse? Então, a recomendação que vem aqui é sempre a mesma. Nunca pensar em deixar o sofrimento prosseguir, porque pode ser a vontade de Deus, eu não vou interromper, para não impedir o meu irmão de cumprir a prova que lhe compete, de forma nenhuma. E muito menos agravá-la, achando que com isso vai estar tornando a prova mais proveitosa. Pelo contrário, ajudar sempre, fazer sempre aquilo que estiver ao nosso alcance, a fim de atenuar o sofrimento do outro, ou até mesmo fazê-lo cessar. Porque nós desconhecemos qual é a vontade de Deus.
Voltando então àquela reflexão inicial, nós temos a ponderação seguinte: é um mundo de provas e expiações? Sim. É natural que os espíritos encarnados aqui passem por dificuldades, que enfrentem eventuais dores, desafios, sofrimentos? É natural. É uma situação para a qual nós precisamos ter boa compreensão. E um ponto básico, um ponto de partida básico para isso, é uma afirmação simples, categórica: Deus não erra. Portanto, tudo tem a sua razão de ser. Deus não erra. Eu vou me servir aqui de uma forma de raciocínio lógico para ilustrar um pouquinho essas reflexões que nós estamos fazendo. Certamente, se não todos, a maioria conhece, há um tipo de raciocínio lógico que se chama silogismo. Silogismo se compõe de 3 partes. Uma premissa maior, que é um conceito mais geral. Uma premissa menor, que é um conceito mais específico. E uma conclusão. Simples. Um exemplo, para entender bem. Premissa maior: a morte é o fim de todos os homens. Premissa maior. Premissa menor: nós somos homens. Conclusão: vamos todos morrer um dia. É mais ou menos por aí. Então, pensando assim, vamos a um outro exemplo. Premissa maior: todos os gatos têm bigode. Premissa menor: Juca tem bigode. Logo, Juca é meu primo. Vejam, não deu certo. Algo saiu errado. Então, quando a conclusão não é aceitável, é preciso reexaminar as premissas, por uma razão bem simples. Para que a conclusão expresse uma verdade, é preciso que a verdade esteja presente nas 2 premissas. Senão nós teremos um sofisma, um silogismo falso. Sofisma é um raciocínio falso, com aparência de verdadeiro. Existem sofistas profissionais, pessoas especializadas em criar sofismas para convencer os outros de uma tese que ele quer defender. Provavelmente todos conhecem alguém assim. Vamos reexaminá-la então. O que é que tem de errado nesse silogismo apresentado aí? O problema está na premissa maior, que não é que ela não expressa uma verdade, ela expressa uma verdade. Sim, todos os gatos têm bigode. Porém, não é uma verdade completa. Para que a gente pudesse assegurar com certeza a conclusão, seria necessário que na premissa maior estivesse assim: todos os gatos e somente os gatos têm bigode. Aí se eu disser Juca tem bigode, não tem como sair, ele é um gato. Mas não está escrito, então ficou uma abertura para que eu tenha, você, para que as focas possam ter. Então a conclusão não expressa uma verdade. Já que nós entendemos bem isso, vamos levar para o nosso tema daqui hoje, que é Deus. Um raciocínio teológico. Premissa maior: a justiça de Deus nunca falta na terra. Premissa menor: nós vivemos na terra. Conclusão: não existe injustiça em nenhuma situação humana. Essa conclusão não é, digamos assim, ela é duvidosa para muita gente. Há muitas pessoas que não pensam assim.
há muitas pessoas que estão com um pensamento completamente diferente disso. Há pessoas, eu já tenho falado sobre isso aqui nas terças-feiras, indivíduos que, muito eruditos, muito estudiosos, biblistas famosos, de tanto estudar, de tanto se aprofundar no estudo bíblico, o sujeito chega à conclusão de que a Bíblia tem muita discrepância, muita contradição, e acaba descrendo, se torna um ateu. Mas o motivo principal não é nem esse. O motivo principal é não aceitar o sofrimento na terra. Partindo do seguinte princípio: se Deus existe, se Deus é tudo que dizem que Ele é, se Ele é bom, se Ele é justo, se Ele é misericordioso, como é que existe, por que existe sofrimento na terra? Por que há pessoas inocentes sofrendo? Inocentes entre aspas. Mas na visão atual, se nós tivermos apenas esta, fica realmente muito difícil compreender que Deus é justo. Então, sobre o silogismo apresentado, a primeira premissa: se a conclusão é duvidosa, a gente reexamina, como no caso do gato, a gente reexamina as premissas. A primeira delas dizia o quê? A justiça de Deus nunca falta na terra. Isso envolve duas coisas básicas: que Deus existe e que Ele é justo. Para provar que Deus não existe, no meu modo de ver, nós estamos diante de uma tarefa impossível. Porque justificar a existência do universo sem o Criador, pretender que exista efeito sem causa, seria isto, não é? Seria imaginar Deus, seria imaginar o universo como tendo se feito a si mesmo. Essa questão, eu vou novamente aqui me socorrer do Livro dos Espíritos, está aqui no item 8. Ao indagar aos Espíritos, que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Antes ele já havia perguntado, na questão número 4, que provas nós podemos ter da existência de Deus? E ele já havia recebido aquela resposta: num axioma que aplicais às vossas próprias ciências, não existe efeito sem causa. Procurai em tudo o que não for obra do homem e vereis a mão de Deus. Axioma é um princípio que não necessita comprovação, é aceito como verdadeiro. Então, um axioma que a gente aplica à própria ciência daqui da Terra: não existe efeito sem causa. Agora aqui, ele vai um pouco além, porque, de um modo geral, a nossa ciência ainda atribui a formação do universo ao chamado Big Bang, grande explosão. Então ele está perguntando exatamente isso aqui, ó, que pensar da opinião, e nessa época acho que nem tinha ainda essa questão do Big Bang, mas estava aqui. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Se nós atribuirmos a uma explosão, descartando, como faz a ciência tradicional, descartando a hipótese de Deus, então seria uma coisa fortuita, algo que a matéria fez por si própria. Uma explosão, não é? E os Espíritos dizem aqui o seguinte, outro absurdo: que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Depois um comentário: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes.
Um acaso inteligente já não seria um acaso. É o que ele está dizendo aqui. Muito bem. Ao olhar para toda essa harmonia, para o macrocosmo, para o universo, essas imensidões todas, a gente viu um exemplo de uma estrela que está a 2,5 milhões de anos-luz. E ela é considerada como, estrela não, uma galáxia, ela é considerada como do grupo local. Ora, o que é um ano-luz? É uma medida de distância, não de tempo. É uma medida de distância. Corresponderia, naturalmente, como certamente todos sabem, à distância que se percorreria, deslocando-se à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, durante um ano. Aí você teria essa distância. Fazendo essa conta, que dá um certo trabalho, mas dá para fazer, nós chegaríamos ao expressivo número de 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Então vejamos, a galáxia Andrômeda, que é essa aqui, está ali, 2,5 milhões de anos-luz. Essa conta não me atrevo nem a fazer, dá para fazer, mas é dificílimo de ser feita. Agora imagine essa daqui, 13,4 bilhões de anos-luz. Essa conta aqui, só Deus para fazer. Agora nós, para justificarmos a existência de Deus, não precisamos nem ir tão longe. Olhar para o macrocosmo, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos, para o microcosmo, olhar para a vida, pensar em qualquer ser vivente, qualquer que ele seja. O homem não cria a vida. O homem nem sequer consegue explicar a vida. Então, pretender que Deus não exista é algo completamente fora de propósito. Agora, duvidar da sua justiça seria negar a sua perfeição, seria rebaixá-lo àquela condição antropomórfica atribuída ao Deus do Velho Testamento, ao Yahvé, para a corruptela Jeová. Esse Deus, que era ciumento, vingativo, instável, guerreiro, parcial, e sei lá mais o que tomava a frente dos exércitos hebreus nas guerras contra os adversários, que mandava exterminar sem nenhuma piedade todos os povos que se opusessem à caminhada dos hebreus rumo à terra prometida. Não é desse Deus que nós estamos falando, esse Deus que se arrependia. Ora, qual foi o principal arrependimento dele? Todo mundo deve se lembrar, né? De ter criado o homem. Eu me arrependo, está no livro 6º, no capítulo 6º do primeiro livro bíblico, no livro do Gênesis. Eu me arrependo de haver criado o homem. E também todos os animais, não sei que culpa os animais tinham disso. Aí ele mandou o dilúvio e destruiu tudo, com exceção do Noé e da turminha dele. Né, Zé? Mas tem um outro episódio no qual eu vi também que Deus se arrependeu. Existem vários. Esses dias eu estava pesquisando um assunto para terça-feira, que é aquela passagem do bezerro de ouro, que se deu no Êxodo. Então, no livro do Êxodo, a gente tem o Êxodo é o segundo livro, né, Zé? Segundo livro, né? Na narrativa do Êxodo, nós temos um episódio interessante. Quando Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus, para falar com Deus, ele demorou muito. E aí aconteceu uma coisa interessante. O povo começou a se impacientar com a demora do Moisés, e eles convenceram o Arão, que era irmão do Moisés, certamente um cabeça de bagre, com perdão da palavra, né? Olha, nós precisamos de um Deus aqui para a gente adorar, que esse Deus aí não está servindo para nada, etc, etc. Aí o Arão concordou com eles, reuniu todas as joias, todo o ouro que a mulherada tinha, ali, tudo que havia, que os homens também tinham, de braceletes, etc. Juntaram tudo, fundiram
e fizeram um bezerro de ouro e se puseram a adorar o bezerro de ouro. Aí Deus ficou sabendo, é óbvio, Deus ficou sabendo disso, falou para Moisés, a turma lá está fazendo isso, eu vou acabar com esse povo. De novo, eu vou acabar com esse povo. Aí o Moisés convenceu Deus de que ele não devia fazer aquilo. Falou, mas o senhor não está pensando direito. O que é que o povo egípcio vai pensar disso? O senhor tirou o povo de lá para vir matar todo mundo agora aqui? Onde já se viu? Aí Deus mudou de ideia, falou, não vou matar mais ninguém. Desistiu de matar. Então, não é desse Deus que estamos falando quando falamos a justiça de Deus nunca falta na terra. Nós estamos falando do Deus grandioso, do Deus que nos é apresentado de modo especial pela doutrina espírita, que é Deus. Pergunta número 1. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Podemos ver que aí temos dois conceitos diferentes. Um relativo ao espírito, inteligência. Não há outra maior, inteligência suprema, mais poderosa. E do aspecto material, causa primeira de todas as coisas. É evidente que nós também somos criadores. Um exemplo que eu gosto de dar. Se você pinta uma tela, por exemplo, você naturalmente é criador dessa tela, desse quadro. Mas quem criou você? Então você vai remontar até chegar à causa primeiro, depois dela não tem mais. E é assim que a gente chega a Deus. Dessa maneira, aqui, o Kardec tentou argumentar com os espíritos em torno dessa questão. Os espíritos haviam dito a ele, olha, nós não temos condição de compreender Deus em plenitude, falta-nos um sentido, uma faculdade para isso. E ele até chegou a argumentar algo a respeito, né? Mas se eu disser, por exemplo, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em suas perfeições, eu não terei uma ideia do que é Deus? E os Espíritos dirão a ele, ó, do seu ponto de vista, sim, fique com isso, está muito bom. Agora, fique sabendo que há coisas que estão fora do alcance do homem mais inteligente. E depois vai vir aquela que eu já falei aqui, não enverede por esse caminho, que você vai entrar num labirinto, você não vai conseguir sair. Você vai ficar apenas mais orgulhoso, achando que sabe alguma coisa, e na verdade você não vai saber nada. Então, essa questão acerca de Deus, eu vou finalizar aqui. O grande problema das pessoas que não entendem o cenário da Terra, que acabam se rebelando, que acabam se tornando ateus e assim por diante, é não compreender o mecanismo de progresso do espírito humano. Não considerar a pré-existência da alma e a sua sobrevivência e continuidade em progressão quase infinita. Essa questão me faz recordar, e eu vou usar aqui porque isso se tornou público e eu não vejo nenhum mal a gente mencionar aqui. Uma alta autoridade religiosa, eu não vou além disso para não criar problema, uma alta autoridade religiosa, que já foi a maior de todas do planeta, mas que não é mais, uma ocasião, visitando a Polônia, onde havia os antigos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde foram exterminados, como sabemos, milhões de judeus pelos nazistas. Essa autoridade religiosa, ao visitar este local, teve a oportunidade de fazer um pronunciamento que ficou célebre, famoso, que é o seguinte, olha: onde estava Deus que permitiu que tudo isso acontecesse? Ele provavelmente não sabia a resposta a essa pergunta, que qualquer um aqui já
qualquer um de nós aqui sabe, com toda certeza. Nós poderíamos dizer assim: Deus estava, naquela ocasião, onde sempre esteve, no alto da sua infinita sabedoria, da sua infinita justiça e da sua infinita bondade. Isso pode parecer estranho a quem não está familiarizado com os princípios espíritas, a quem considera apenas a possibilidade de vida única, com a alma sendo criada no nascimento da criança e fixação definitiva do destino após a morte. Aí não dá para entender mesmo, porque tem muita gente inocente, entre aspas, sofrendo horrores aqui nessa terra. Onde está Deus que não vê isso? Então, aqui na ocasião, foram apresentadas algumas outras questões, que eu vou repetir agora, para a gente refletir. Assim como ele perguntou, assim como ele fez aquela pergunta, ele poderia ter feito também essas outras aqui, olha. Onde está Deus neste momento? Quando milhares e milhares de adultos e crianças estão passando pelos mais terríveis sofrimentos, pela mais inclemente miséria, acometidos de várias enfermidades, abandonados sem recursos, morrendo esqueléticos em diversas partes do mundo, especialmente na África. Onde está Deus que não vê tudo isso? Onde está Deus a cada dia, quando centenas e centenas de pessoas são injustiçadas aqui na terra, padecendo as mais terríveis arbitrariedades, sob o guante de governos cruéis e tiranos? Onde está Deus que não vê isso? Onde está Deus que não se compadece de tantas mães, por esse mundo afora, que padecem as mais pungentes aflições com a perda de seus filhos amados, vitimados pelas drogas e outros perigos? E por fim, uma última pergunta: onde está Deus que não vê tanta barbaridade, tanta corrupção, tanta crueldade, permanecendo impassível diante de tudo? O que é que ele está fazendo? Por que ele não toma nenhuma providência? Essa pergunta tem cabimento, sim, para quem não consegue compreender, repetindo, o que se passa com o espírito humano, como se dá o processo de crescimento do espírito. Pessoa que não é capaz de olhar para este planeta aqui, enxergar este cenário que aqui se apresenta, não é capaz de enxergar nada mais além. Então nós retornaríamos àquele dilema apresentado pelo filósofo da antiguidade, Epicuro. Todos vão se lembrar, Epicuro, atormentado também por esse dilema, formulou o seguinte questionamento: ou Deus pode acabar com o sofrimento do mundo e não quer, ou ele quer e não pode. Na primeira hipótese, ele não seria bom. Pode acabar, mas não acaba, porque não quer. Na segunda hipótese, ele não seria todo-poderoso, que ele não teria capacidade para fazer aquilo que ele quer fazer. Não é esse o conceito que nós temos acerca de Deus. Por isso, essa visão fica resumida da seguinte maneira: a lei divina prevalece sempre, acima de tudo e de todos, dando a cada um de acordo com as próprias obras, conforme asseverou o próprio Cristo, através da reencarnação, meio pelo qual a evolução se faz, dando a cada criatura a oportunidade de reajustamento, mediante a expiação dos seus erros passados e a respectiva reparação, habilitando-se a prosseguir crescendo rumo a Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Boa noite.